Olá, bom dia, graça e paz. Vamos refletir juntos nessa manhã? Deus é um Deus de oportunidades. Sempre Deus nos dá a oportunidade de experimentar se Deus ele é realmente verdadeiro, se Deus ele é realmente fiel, se Deus é realmente justo. Para que nós possamos entender as coisas de Deus, nós precisamos de experimentá-lo. E experimentar Deus é dar lugar ao Espírito Santo para que nós venhamos a ser tocados por Deus, para entendermos qual é a real vontade de Deus para a vida de cada um de nós. A Bíblia diz que os escolhidos de Deus, eles já foram separados desde a fundação do mundo e que no decorrer da vida, todos os escolhidos de Deus seriam tocados e receberiam a palavra de Cristo em suas vidas e teriam o privilégio de desfrutar aqui na terra uma vida de intimidade com Deus, independente das suas lutas, das suas adversidades e das suas tribulações. Todos nós passamos por essas lutas, todos nós passamos por essas tribulações e por essas adversidades. O que Cristo faz na nossa vida através da ação do Espírito Santo é nos ensinar, a compreender as adversidades da vida como um meio de nós nos aproximarmos de Deus e passarmos a depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus ele é um Deus de relacionamentos. Deus ele é um Deus que trabalha na coletividade, mas Deus é um Deus que trabalha de forma individual para a salvação. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, no dia do julgamento, muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres. E a palavra de Deus diz que Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Por isso nós precisamos de buscar a cada dia dentro do nosso coração certeza da nossa fé e convicção daquilo que nós acreditamos e aquilo que nós baseamos a nossa fé. A fé é algo muito individual. E Deus ele tem trabalhado nesses últimos anos, nos dando a oportunidade de conhecê-lo dia após dia através das Escrituras Sagradas. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida e procuramos viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de intimidade com Ele, nós somos tocados dia após dia e deixamos, através do Espírito Santo, que o caráter de Jesus venha ser formado na nossa vida. A Bíblia, ela é o nosso manual de fé, regra e prática. É na Bíblia que nós precisamos de apoiar toda a nossa fé, toda a nossa confiança e buscar na Bíblia Sagrada orientação para todas as decisões da nossa vida. Eu gosto de fazer uma ilustração, para que nós possamos compreender. Quando nós vamos nos alimentar, em um restaurante, em um service, você tem vários alimentos que são maravilhosos para a nossa vida. Só que o tempero daquele alimento, ele vai fazer gerar na minha vida e na sua vida uma percepção diferente daquele alimento do que é a realidade do gosto daquele alimento. O tempero, ele muda o sabor. O tempero, ele muda a nossa sensibilidade ao gosto daquele alimento. Quando nós levamos isso para as Escrituras Sagradas e para os ensinamentos que são mencionados hoje nas redes sociais ou nas religiões, nós passamos a olhar a palavra de Deus como algo que o Espírito Santo está trabalhando, na nossa vida, mas o que é dito sobre aquele texto é o que vai fazer com que nós venhamos a ter a sensibilidade do que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro, do que está sendo pregado de uma forma equivocada
e de uma forma que não é a realidade do texto. A Bíblia ela precisa de ser analisada no seu texto e no seu contexto, para que nós venhamos a formar o nosso caráter, né, e o nosso entendimento nas Escrituras Sagradas. Hoje nós temos observado que a Bíblia ela tem sido usada de uma forma completamente diferente, porque as pessoas querem impor em você uma interpretação que todos nós, ou grande parte das pessoas, não vê aquilo da forma que é. Ou seja, o tempero da interpretação está mudando a essência do alimento. E muitas das vezes, o tempero, ele pode fazer mal para a nossa vida física, quando nós vamos alimentar em um restaurante, e ela pode prejudicar a nossa vida espiritual, né, quando nós estamos interpretando um texto que está longe daquilo que realmente é o que a Bíblia afirma. Só uma ilustração, né? Tem pessoas que guardam um dia específico na semana. Só que a Bíblia diz que todos os dias são santos. Aí quando você vai analisar o contexto, você vê pessoas afirmando que você tem que guardar um dia, que aquele dia é o dia especial, né, que todos os cristãos têm que guardar aquele dia. Você vê que, na realidade, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que todos os dias são santos. E eu preciso de todos os dias buscar a minha vida de intimidade com Cristo, buscar todos os dias ter uma intimidade com Deus através da oração, buscando todos os dias ter uma vida de santidade, lutando contra as minhas imperfeições, que são muitas, lutando contra os meus erros, que são muitos, lutando contra os meus pecados, que são muitos, para que no dia do julgamento final eu possa, através de Cristo, receber a salvação e a vida eterna. Por que então que nós pregamos a Cristo? Por que então nós falamos a respeito de Jesus? Mais uma ilustração. Quando você vai guardar alguma coisa que tem muito valor, né, você guarda no banco, você guarda, né, em um carro forte, você guarda, né, em um lugar onde ninguém vai ter acesso, porque aquilo que você está guardando tem muito valor. Cristo é o maior valor da vida de um cristão. E a forma que nós temos que guardar Cristo na nossa vida é o que diz em 2 Coríntios 4:7. A Bíblia diz: tende esse tesouro em vasos de barro. Por que em vasos de barro? Porque qualquer pessoa que quiser se aproximar de Cristo, ele tem que ter a atitude de quebrar o vaso para ter acesso àquilo que é mais importante para a vida de todos os seres humanos, que é Cristo Jesus. Eu e você temos livre acesso ao tesouro mais rico que a sociedade pode ter acesso, que é o privilégio de entregar a vida para o Senhor Jesus e ter uma intimidade com Ele nesse mundo tão pecaminoso, neste mundo tão cheio de pecado, tão cheio de falha, tão cheio de imperfeição. Por isso, nessa manhã, eu e você, para termos a nossa vida transformada, nós precisamos de ter a ação de ir até Jesus, de abrir o nosso coração e receber Jesus na nossa vida. O tesouro mais importante que nós precisamos de ter na nossa vida é a fé em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos de quebrar o vaso, ter livre acesso. O vaso é de barro, né? Aquilo que está lá dentro daquele vaso tem um valor inestimável. E todos nós, através da nossa ação, de ir até Jesus, de entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, de buscar a presença de Jesus, nós estamos quebrando este vaso de barro para ter acesso ao conteúdo que está lá dentro, que é Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, mais uma vez, eu venho de encontro à tua vida e dizer que Jesus está esperando você tomar a decisão de abrir o seu coração, de quebrar o vaso espiritual, para que você possa ter acesso ao tesouro mais importante que pode transformar a tua vida, que pode transformar a tua família, que pode transformar a história da tua vida
a partir da sua decisão. A Bíblia diz que nós fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo e que no decorrer da nossa vida nós seríamos despertados a tocar em Cristo Jesus, a buscar Cristo Jesus, a entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Quem sabe nesta manhã, né, você que está passando por tanta luta, por tanta dificuldade, por tanta tribulação, né, não está suportando mais as lutas e as adversidades, né, e você precisa de ter a sua vida transformada, Jesus é a solução. Jesus é o tesouro mais importante que você tem para transformar a história da tua vida. Por isso depende de você, né, de você reconhecer as suas limitações, de você reconhecer as suas falhas e as suas imperfeições e buscar em Cristo a solução para todos os teus problemas. Entregue nessa manhã a sua vida para o Senhor Jesus. Procure uma igreja, né, para que você possa alimentar da palavra de Deus ali naquele lugar. Né, esteja buscando nas Escrituras Sagradas orientação para todas as suas decisões, para todas as suas escolhas. Procure ter uma vida de intimidade com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através, né, de uma intimidade com Cristo. Jesus, ele vai mudar a história da tua vida. Por isso, vá até Jesus, quebre esse vaso espiritual que está tão pertinho de você. Jesus está aí pertinho de você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e você com ele comigo. Nessa manhã, se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, você vai passar a ter uma vida de intimidade com ele, você vai passar a ter uma vida de filho com ele, de obediência a ele, para que você possa provar esse tesouro inigualável que é uma vida de intimidade com Cristo. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Você pode tomar essa decisão e ter a sua vida transformada nessa manhã. Que Deus te abençoe e te guarde, um dia de paz, um dia de vitória, e que a ação do Espírito Santo esteja cada dia sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e fiquem todos com Deus.